Bem-vindo ao meu canal. Desculpe gente por não postar mais os vídeos, mas eu vou começar a postar de novo. E como eu sempre falo, se vocês quiserem mais vídeo, só fazer o que vocês sempre fazem, aperta no botão do like e no do inscreva-se, para vocês me ajudarem e incentivar eu a mandar mais vídeos. E agora vamos falar da história da China. No vídeo anterior, eu falei das curiosidades. Nesse vídeo eu vou falar da história, e fiquem comigo até o final, e mais sem enrolação, vamos para o vídeo. História da China. A China, uma das nações mais importantes do mundo atual, tem uma história riquíssima que se inicia com poderosas dinastias que governaram a região na antiguidade. A China é uma das principais nações do mundo atual, e a presença humana naquela região remonta ao período neolítico. A antiguidade chinesa foi marcada pela existência de diversas dinastias que governaram o país até o começo do século XX. As primeiras três dinastias da China foram as seguintes: Xia, Shang e Zhou. Na história recente, a China ficou marcada pelas interferências britânicas durante o avanço imperialista sobre a Ásia no século XIX e pela invasão japonesa na década de 1930. A Revolução Chinesa de 1949 fez com que os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, tomassem o poder após anos de guerra civil. A presença humana na China remonta ao período neolítico, e as primeiras vilas começaram a surgir em 5000 AC. As primeiras três dinastias chinesas foram Xia, Shang e Zhou. No século XIII, a China foi conquistada pelos mongóis, liderados por Kublai Khan. No século XIX, a China sofreu com as interferências imperialistas que tiveram nas guerras do ópio seu grande símbolo. A Revolução Chinesa de 1949, liderada por Mao Tse-tung, levou o Partido Comunista da China ao poder. China na Antiguidade. Mongóis liderados por Kublai Khan, neto de Gengis Khan, um dos grandes conquistadores mongóis. Uma importante fonte que os historiadores possuem sobre o período em que Kublai Khan governava a China é um viajante italiano que viveu nos séculos 13 e 14. Esse viajante foi Marco Polo, que nasceu em Veneza e passou 17 anos na China trabalhando para Kublai Khan. Marco Polo escreveu importantes relatos sobre o que viu na China e outros locais da Ásia. História moderna da China. A partir do século XIX, a industrialização do planeta e o avanço do imperialismo sobre a Ásia trouxeram profundas transformações para o país. As potências industrializadas desse período, sobretudo o Reino Unido, ocuparam partes do território chinês como parte de concessões que cediam vantagens comerciais a essas potências. Um dos símbolos da fraqueza da China perante as nações ocidentais nesse período foram as guerras do ópio, conflitos iniciados pelos britânicos contra a China para impedir que o comércio de ópio fosse proibido. Naquele século, os britânicos lucravam bastante com a venda de ópio, uma droga altamente viciante, na China. A droga causava muitos problemas na sociedade, e o governo chinês tentou proibir sua venda. A medida tomada pelo governo chinês gerou uma reação do governo britânico, que declarou guerra à China para continuar vendendo a droga. Os britânicos venceram as duas guerras e impuseram obrigações pesadas à nação derrotada, como a obrigação de pagar uma indenização de terras e de ceder territórios aos britânicos. Revolução Chinesa de 1949. Em 1911, iniciou-se a Revolução Xinhai, evento que resultou na derrubada da monarquia. Em 1912, uma república se estabeleceu na China, e houve um período de instabilidade, com uma série de aristocratas conhecidos como senhores da guerra tomando conta de diferentes partes do território chinês. A unificação da China por meio de um governo centralizado foi um trabalho realizado pelo Kuomintang, o Partido Nacionalista. Uma liderança muito importante nesse momento foi Sun Yat-sen. Os nacionalistas procuraram se unir com um partido em ascensão na China naquele momento, o Partido Comunista da China, PCCH. Depois da morte de Sun Yat-sen, em 1925, a aliança entre nacionalistas e comunistas foi abalada profundamente. O novo líder do Kuomintang, Chiang Kai-shek, decidiu se voltar contra os comunistas depois que os senhores da guerra foram neutralizados, entre 1927 e 1928.
Isso marcou o início da Guerra Civil Chinesa, evento que se estendeu por 2 décadas. A década de 1930 teve início com um conflito travado entre nacionalistas e comunistas, sendo que a perseguição aos comunistas os enfraqueceu consideravelmente. Uma das lideranças do PCCH nesse período era a de Mao Tse-tung, nome de grande importância na história chinesa do século XX. Um dos momentos mais marcantes desse conflito foi a longa marcha, fuga dos comunistas chineses pelo interior do território do país, que aconteceu entre 1934 e 1935. A Guerra Civil Chinesa foi interrompida parcialmente quando o território chinês foi invadido pelos japoneses em 1937. Depois da derrota do Japão, em 1945, a guerra foi retomada com toda a força e se encerrou em 1949 com a vitória dos comunistas. Muito obrigado mesmo, gente, por estar aqui comigo, e não esqueça de apertar o botão do like e no botão do inscreva-se. Obrigado a todos e até a próxima vez.